o esquema seguindo aproximadamente a interpretação de Feynman é que ele é demonstrado, né? Onde a colisão se dá diretamente entre um lepton, no caso o elétron, e um quark. Como a gente já ressaltou várias vezes, a análise desse tipo de experimento, desse tipo de evento, é mais convenientemente feita quando você supõe um referencial de momento infinito, né? Tem uma GU, uma vertente da física, uma LFD, Life Front Dynamics. Que é bastante difundido hoje, principalmente na Europa, né? Eles fazem congressos. Então, a gente, nesse referencial, a gente usa aquele sistema de coordenadas do plano de luz, né? Então, o momento longitudinal do impacto será representado por B mais igual a x vezes o momento longitudinal do radar, né? Supõe muito superior à massa de repouso dele. Esse x, evidentemente, é aquele x de Bjork, um x de Feynman, né? Uma diferença de escala pequena entre os dois. Na verdade, é a fração do momento do radar atribuído ao quarto. Então, esse x varia entre 0 e 1. Né? No caso do x de Feynman, né? E no caso do quark, algo que a gente mostrou na figura anterior, o x de Feynman, a menos de correções de massa, né? São funções do fator de Lorentz, ele é idêntico ao x BJ de Bjork, né? Embora o x de Bjork seja mais utilizado, mais útil, simplesmente pelo fato de que ele é um organismo que independe do referencial. Ele define daquela maneira. De acordo com essa expressão, onde Q maiúsculo ao quadrado é igual a aquele produto interno, né? Aquela contração de cada momento com sinal negativo, porque no caso de cada momento é o do fóton que é perguntado, aquele fóton ali. Então, referente ao parto, né? Leva um sinal negativo. E essa variável de Bjork, ela segue uma linha de escala muito clara, né? Que é o x de Bjork, essa grandeza aqui, é aproximadamente igual, em altas energias, a razão entre Q2 e a variável de Mandelson, que é o quadrado da energia invariante. Então, o espalhamento profundo em altas energias, né? Onde o S é grande e o Q quadrado é fixo, você consegue medir a distribuição de quarks na faixa de valores pequenos de x, né? Porque o momento de cada quark é muito menor do que o momento do radar. Então, o x é muito menor que ele. Pensando nessas distribuições com funções da rapidez, né? Sendo um espalhamento profundo inelástico, você pode definir a rapidez como a diferença entre a rapidez do radar e o logaritmo do inverso de x. E a distribuição invariante da rapidez como sendo igual a dn dy.
GN, evidentemente, é um número de partículas produzidas. Quando o Q2 é muito grande, essas funções de distribuição de quarks e números medidos se relacionam de forma simples, em primeira ordem, ao número de partes por unidade de rapidez da função de onda do rádio. Então, esses experimentos inelásticos profundos de um lepton incidindo sobre o quark no interior do rádio mostram que essa distribuição típica dos gluons é similar à distribuição de rapidez de partículas produzidas em colisões rádio-rádio. Sugere que há um relacionamento entre as funções de estrutura no espalhamento inelástico e as distribuições de rapidez dessas partículas produzidas em colisões hadrônicas. Então se espera que essa função de distribuição de gluons seja proporcional à função de distribuição de rapidez de pions. É uma hipótese razoável, desde que os graus de liberdade dos gluons não se percam. E essa hipótese está presente em muitos modelos que analisam a produção múltipla de partículas. Nos anos 90, quer dizer, anteriormente ao RIC, esses valores pequenos de X já surgiam, no caso de funções de distribuição de rapidez para quarks, para gluons, e essas funções crescem rapidamente quando a diferença de rapidez entre o rádio e o quark aumenta, que é exatamente a expressão desse logaritmo. Então isso aí foi uma representação de um dado experimento, ainda em 1999, antes do RIC entrar em ação, ele só começou a ser ativado em 2000, dessas curvas de distribuição de gluons, dessas faixas de energia quadrática. Então, sendo essa distribuição de gluons definida como o número de gluons por unidade de rapidez da função de onda do rádio, assim, dessa forma, se obtém essas curvas. Isso nota que, à medida em que a energia aumenta, as curvas de distribuição de gluons, elas vão aumentando, elas vão tendendo a um valor muito grande. Quanto menor o X, mais alta maior o desvio dessa curva de uma curva de baixa energia. A simples análise, digamos assim, por inspeção dessas curvas, já sugere que essa taxa de crescimento seja mais rápida do que simplesmente uma reta, um tal, ou uma curva parabólica. Então houve uma série de considerações fenomenológicas que levaram a equações com a BF-KL, que sugerem que essas distribuições possam crescer, sem afirmar-se com certeza, uma exponencial daquela diferença entre as rapidezes. Uma outra equação de evolução de Gelap, é interessante ver que o Patov está em ambas, uma equação duplamente logarítmica, prediz um crescimento mais lento, não mais como uma exponencial de tal, mas uma exponencial de raiz de tal.
Mas, de qualquer forma, essas duas equações levam a prever um crescimento acentuático que superem muito as previsões anteriores, especialmente aquele limite que a gente viu de unitariedade muito fração, que obteve apenas considerando a unitariedade da colisão. Então, essa visão aqui é uma visão esquemática também, né? Mas que mostra o aumento da densidade de partículas no interior de um átomo, né? Em altas energias. Né? Em baixas energias a gente encontra os partículas constituintes, né? Ditos, os valência, os quarks, ou 2 no caso de métodos, ou 3 no caso de prótons e nêutrons, né? E assim por diante. E os respectivos gluons, né? Que intermediam a força forte entre eles. Em altas energias, que equivale a dizer um X muito pequeno, um X de Feynman ou de York muito pequeno, essa população de quarks, né, aumenta, como a gente já viu, provavelmente de forma exponencial, como expoente da diferença das rapidezes entre os quarks e o rádio respectivo. Né? Então, se a gente usar um modelo, né, aquela análise de experimento inelástico profundo, você encontrará um X suficientemente pequeno em que a densidade dos constituintes se torna tão elevada que você não pode negar mais as interações entre eles. Esse tipo de procedimento de interações mútuas, né, é que leva à hipótese da formação de um líquido. Né? Você sabe, um líquido é composto de partículas, né? Moléculas que são fortemente interagentes, diferentemente de um gás ideal. Então, esse crescimento de densidade provoca um efeito de sombreamento, ou seja, as partículas que incidem, de acordo com o modelo embaixo profundo, elas acabam saindo do outro lado. Né? Não há um espalhamento. Simplesmente elas são bloqueadas. Né? Então, há um decréscimo da seção de choque, que é definido como número de partículas, né, espalhadas por um sólido. E você tem uma seção de choque muito inferior ao que seria esperado no espalhamento incoerente entre partículas sem interação mútua. Né? Escrevendo de forma mais rigorosa isso, a gente vai ver adiante como é feito dessas interações, as funções de distribuição dos partículas dão um valor fixo de Q quadrado, evidentemente, atinge um ponto de saturação, no sentido de que exibe apenas um aumento lento, logarítmico, com 1 sobre x. A gente já viu naquela expressão anterior. Fixando uma energia Q, essa saturação vai ocorrer quando esse x é suficientemente pequeno e inferior a um certo valor crítico, que é a função, evidentemente, de Q2. Associando de forma inversa, ou analisando de forma inversa, fixando agora o x e variando a energia, né? Q2 de saturação em função de x é facilmente interpretado como sendo essa expressão onde a distribuição de gluons com rapidez igual à rapidez do rádio menos aquele logaritmo
X é a taxa de variação do número de partículas por unidade de rapidez. Somente gluons participam dessa distribuição. Uma vez que em altas energias, a densidade de gluons cresce muito mais rapidamente que a densidade de quarks. E é exatamente esse crescimento de gluons é fácil de entender, porque os gluons têm massa. Né? Então, virtualmente, eles são bastante mais prováveis de serem produzidos do que quarks. O número de gluons virtuais é muito maior do que o número de quarks. E é isso que leva à saturação. Então, isso facilita no sentido de que você só precisa centrar o foco nos gluons. Aqui nessa equação, o π R2 é a área do hadron no espaço do parâmetro de impacto. Ou é a mesma coisa no plano transverso. Né? Exatamente essa imagem aqui. Essa expressão vai ser adotada como padrão, né? E ela só é definida se o comprimento da onda da partícula incidente é pequeno, se comparado com o raio do raio. Né? Isso vai levar, então, a que essas partículas incidentes possam ser, inclusive, consideradas partículas clássicas, sem efeitos de interferência e superposição de números quânticos. E, finalmente, que αs NC é exatamente igual ao quadrado da carga de cor de um gluon. Então, essa equação ela pode ser interpretada, né, como o quadrado da carga de cor média dos gluons por unidade de área e por unidade de rapidez. Essa equação ela dá uma medida da escala de saturação. Bom, uma vez que a disposição dos gluons cresce rapidamente com a energia, como a gente viu, e com os dados, né, indicam, de acordo com aquelas curvas, né, anteriores, no modelo do espalhamento inelástico profundo, a escala de saturação, evidentemente, também vai crescendo. Né? Então, haverá uma energia suficientemente alta, ou um X suficientemente pequeno, em que esse Q2 de saturação, em função do X, vai ser muito maior do que o quadrado da escala da QCD, a escala de energia da QCD, lambda. E, forçosamente, aquele αs, que é a constante de acoplamento, representado aqui no caso da saturação, multiplicado por Q2, vai ser muito menor do que 1. Multiplicado em função de Q2, é só inverter essa equação. Vai ser muito menor do que 1. Considerando que a escala da QCD, né, que é verificada de várias formas, em vários experimentos e, teoricamente, também prevista pela QCD, consideramos que lambda2 é dessa ordem, 4,8 vezes 10 a menos 2 gigaelétrons ao quadrado, a gente supõe, então, que as técnicas que se conhecem usando acoplamentos fracos podem ser usadas no estudo do regime de altas energias da QCD. É uma coisa aparentemente paradoxal, né? Que ao mesmo tempo que você verifica que é uma interação crescente, né, entre os partos que são criados em altas energias
internos, né, aos ramos, faz com que você esteja num regime não perturbativo. Ao mesmo tempo, você, devido ao fato de você estar lidando com partículas que têm uma natureza que se aproxima de uma partícula clássica, permite que você use técnicas já conhecidas de acoplamento fraco. Há vários exemplos, né, desse tipo de comportamento. Porque um acoplamento fraco não significa necessariamente que a física seja perturbativa. Há vários exemplos, né? Por exemplo, física atômica, né, de núcleos com alta carga ou um grande número de prótons. Porque, embora a constante de acoplamento, né, a constante de estrutura fina, seja muito pequena, o fato de haver um grande número de prótons e uma grande carga elétrica Z introduz uma escala dada aproximadamente por Z alfa, né, da ordem de 1, e produz um forte campo colombiano, no qual o elétron se propaga. Né? Mas, assim mesmo, existem técnicas sistemáticas que tratam desses problemas não perturbativamente. Outro exemplo é da própria QCD, quando se está lidando em regimes de temperaturas muito maiores do que o lambda da QCD. Você obtém um plasma de partículas fracamente acoplado, mas ao mesmo tempo que exibe propriedades não perturbativas a grandes distâncias, simplesmente por causa do comportamento coletivo, né, de um grande número de partículas. Analogamente, os gluons com pequeno x e um momento transverso, ou menor ou igual ao momento de saturação, compõe um sistema com alta densidade, para a gente ver. Né? Então, probabilidade de interação, né, sigma versus N, onde N minúsculo é a densidade gluônica, esse sigma é a seção de choque típica de um parto, aproximadamente igual a alfa S sobre Q2. Isso quer dizer que se o acoplamento for fraco, alfa S, em função da energia de saturação, é muito menor do que 1. Esses efeitos de interações são amplificados pela alta densidade de gluons. E por isso você não pode usar a teoria de perturbações. Ela não se aplica ao sistema de muitas partículas. Não? Então, daí nasce a necessidade de se criar um modelo que seja mais condizente com esse acúmulo de comportamentos e propriedades. Né? Grandes densidades de gluons e pequenas distâncias de alta energia. Daí vem o condensado de vidro de cor como uma teoria efetiva, onde esses gluons com pequeno x são descritos através de campos clássicos de cor, emitidos por fontes de cor, que têm rapidez mais alta. Porque fisicamente você pode interpretar essas fontes de cor como sendo os partos rápidos, sejam os constituintes dos halos que têm maior momento longitudinal. Então você obtém essas propriedades dessas fontes de cor de mais uma maneira. Uma delas é analisando, fazendo uma análise RG do grupo de renormalização,
de tal forma que esses partículas rápidos, nos cálculos, eles são extraídos por integração. Então, isso que eu encontrei para a expressão em inglês, integrated out, quer dizer, você retira as referentes a esses partos rápidos das integrais como se fossem funções constantes. Evidentemente, isso funciona a cada nível de rapidez, né? E o ambiente de fundo, então, de acordo com esse modelo, passa a ser o campo clássico gerado pelo nível anterior. Então, o método é um método iterativo, né? A cada nível de rapidez você faz os cálculos retirando as variáveis referentes aos partículas rápidos, né? Das integrais, e assim sucessivamente, né? É quase uma modelização do método Hartree-Fock. Você vai fazendo os cálculos, encontra o resultado, define esse resultado com o seu background, né? Um campo de fundo, e a partir daí você faz os cálculos em outro nível de rapidez mais elevado. Então a gente já pode tentar visualizar colisões entre núcleos, entre um próton e um núcleo, né? Aquele esquema que a gente já conhece, geometria hiperbólica, né? Onde você tem aqui os cones de luz e aqui os núcleos incidentes, né? Representados, no caso do modelo condensado de vídeo por discos, né? Com uma grande densidade de luz incidindo, colidindo na origem e gerando esses efeitos de termalização, né? Inicialmente, evidentemente, é um sistema fora do equilíbrio, né? Você precisa, então, definir condições iniciais aqui, e essas condições iniciais elas são decorrentes, né? Exatamente do modelo que vocês estão usando de considerar as partículas incidentes como condensados de gluons. A partir do resfriamento desse sistema de muitas partículas, né, que é gerado aqui, se obtém, a partir de uma certa temperatura ou energia, plasma de quartos e gluons, prosseguindo o freeze-out, né, o resfriamento, você vai ter uma recombinação, um reconfinamento dos partículas que estão livres aqui no QGP, e esse reconfinamento, evidentemente, vai se verificar, vai ser detectado através da formação de um gás de Hadrons, né, emergente da região de interação. Então vamos supor, né, que esses núcleos se aproximam da velocidade da luz, né, sobre o cone de luz, né, que é exatamente aquele referencial de momento infinito. Nesse sistema de coordenadas, né, a colisão ocorre quando Z e T são nulos, né, ou usando aquelas coordenadas, né, MC
no campo de luz, x mais igual a x menos igual a zero. Como esses números estão bem localizados na direção longitudinal, a gente pode considerar um número que se move à direita em z igual a t, com x menos igual a zero, e que se move à esquerda em z igual a menos t, com x mais igual a zero. Mas a gente quer analisar, evidentemente, após a colisão, né? Então, é conveniente se introduzir uma variável de tempo que seja invariante do Lorentz sobre bustos, que é, naturalmente, tempo próprio. E uma nova variável que é um pouco diferente da rapidez que a gente vinha utilizando, que é chamada de rapidez no espaço-tempo. Essa rapidez no espaço-tempo, simbolizada por esse eta, né, e é definida matematicamente através dessa expressão. Visualizando partículas livres, né, com uma certa velocidade Vz, essa rapidez no espaço-tempo é igual à rapidez no espaço-momento. Essa identificação ela vai ser também aproximadamente realística, né, no caso de flutuações quânticas virtuais, os partos que são gerados, né, no interior dos núcleos antes da colisão, e aqueles partos possuem um movimento longitudinal grande. Então, em altas energias, na região central da rapidez, as distribuições de partículas vão variar lentamente. E pode ser uma boa aproximação também, uma aproximação bastante razoável, que se as considere como invariantes em função da rapidez. Logo, também vão ser variantes, vão ser dependentes da rapidez do espaço-tempo. Portanto, essas distribuições serão as mesmas sobre as linhas de tempo próprio constantes. Que linhas são essas? São essas hipérboles, essa família de hipérboles, né, que compõe essa geometria espaço-tempo no plano de luz. São curvas equidistributivas, digamos. Um problema essencial é formular exatamente as condições iniciais, né, dessa colisão, que é para você poder, a partir daí, estudar a evolução das partículas que são produzidas, né? Aí vem a dúvida, né? Será que é possível, né, partir simplesmente dessas condições iniciais, ou parâmetros iniciais, usando os primeiros princípios da QCD, que essa matéria arcônica irá se termalizar? Será que você, teoricamente, usando as condições iniciais e o ferramental da QCD, você consegue encontrar, né, quando é que essa matéria se recombina, se reconfina, ou antes, quando é que essa matéria sai de um estado de pré-equilíbrio, né, e chega a um estado de equilíbrio onde está sendo formado um plasma de partículas
está no equilíbrio, o sistema de muitas partículas em equilíbrio, você pode analisar hidrodinamicamente, né? Mas a dúvida é essa, se é suficiente isso, se a PCD ela possui ferramentas suficientes para você fazer isso. Então, a gente se depara com duas classes distintas de problemas. Considerando que os núcleos que colidem sejam pacotes de onda, né, coerentes. Se você supõe isso, em termos anteriores à colisão, você consegue descrever esses núcleos usando a mecânica quântica. Né? Em particular, aplica-se a essas partículas o princípio da certeza. Esse princípio da certeza vai impor vínculos aos fluidos em pequeno x, em pequenas distâncias, porque esses vão se encontrar deslocalizados sobre grandes distâncias longitudinais. Vão se superpor como se fossem ondas planas. E, evidentemente, você não pode utilizar na descrição desse tipo de superposição teorias referentes a partículas, simplesmente porque essas teorias são não quânticas. E aqui você estaria com fenômenos ondulatórios tipicamente quânticos. Porque uma partícula clássica, né, você define, você caracteriza através de uma função de distribuição que depende simultaneamente do momento de coordenada, né, que não é em absoluto compatível com o princípio da certeza. Mas, considerando que os pacotes de ondas são coerentes, né, sabe-se que estados quânticos coerentes podem ser descritos através de campos clássicos, simplesmente porque eles possuem número de ocupação elevados. Certo? Então, nesse limite, os computadores de Heisenberg, entre operadores de criação e aniquilação, se tornam desprezíveis. Uma outra consideração é que a teoria clássica de campos é também a linguagem apropriada para se descrever outras propriedades importantes dessas condições iniciais. A coerência de carga clássica, por exemplo. Né? Nos tempos muito anteriores à colisão, que temos um número enorme de partículas comprimidas ou condensadas, né, em uma escala longitudinal do tamanho inferior a um femtômetro, né, 10 a menos 15 metros, devido à contação de Lorentz, como a gente já viu. E a gente sabe que nessas escalas as partículas não podem interagir de forma incoerente. Elas estão praticamente se fundindo. Outra explicação também para a alta densidade de gluons, além de serem partículas sem massa, que são bósons. Né? Sendo bósons, a proliferação de gluons não é limitada. Não tem em ação, né, o princípio de exclusão que atua sobre os quartos. E exatamente por isso, nessa escala, por isso que a gente pode chamar essa densidade de partículas de condensado, né? E, evidentemente, devido a isso, essas partículas não podem interagir incoerentemente. Um exemplo, se a gente medir o campo criado por duas cargas opostas no dipolo, em uma escala de distância muito menor, muito maior que a separação entre elas, o
campo vai cair em proporção a 1 sobre R2 e não, como seria de se esperar em dipolo, a 1 sobre R. Então, essas observações todas levam à conclusão que o CGC ele pode ser aplicado como uma teoria efetiva, né? Efetiva no sentido de que ela é válida em determinada escala. E que escala é essa? X pequeno. E com a aplicação dessa teoria efetiva, a gente pode tentar estudar os estágios iniciais de uma colisão entre íons pesados, né? Especialmente na fase de pré-equilíbrio. E nessa escala, ou nessa teoria, as únicas escalas envolvidas são a escala de saturação e o tamanho transverso do sistema, que a gente já viu, que é menor do que um fetômetro. Então, com a escala de tempo próprio, igual ao inverso da energia de saturação, a energia inicial e as distribuições de quantidade de muons se obtém simplesmente resolvendo as equações de campos clássicos, no caso, as equações clássicas de Young-Mills. Em tempos posteriores a esse, o sistema se dilui. Aí, realmente, a aproximação clássica não é mais válida. Mas você aí, ainda na fase de pré-equilíbrio, você pode ainda utilizar outros instrumentos como equações de transporte, né? Você pode aproximar esse sistema diluído usando equações de transporte que são conhecidas, né, há bastante tempo na termodinâmica. E aí se inclui também, se pode incluir os efeitos de viscosidade. Quando se fala dessas equações de transporte, a gente já está imaginando essas aproximações feitas utilizando as equações de Navier-Stokes relativísticas. Mas aí a gente vai ver mais adiante. Então se presume que existe uma região de sobreposição, de superposição, onde essas duas aproximações, a análise de campos clássicos e a análise de transporte quântico, né, onde ambas sejam válidas. Em tempos anteriores à colisão, a distribuição de muons do espaço dos momentos é essencialmente transversa. À medida que o sistema vai se diluindo, né, os muons começam a ser espalhados fora do plano transverso. Então, a maior importância fenomenológica, né, que a gente vai ter em termos de confirmação ou não desses modelos e dessas abordagens, né, é saber se as distribuições iniciais de muons fora do equilíbrio terminalizam ou não para formar plasma de quartos e muons aí nessas altas energias. Evidentemente, essa resposta só vai ser dada através de experimentos como os que estão sendo realizados no RIC, especialmente agora no LHC. Já desde que se começou a analisar a teoria de mesons, isso aí ainda na década de 50, né, que a partir da teoria do Kalman se supôs, né, que a interação forte era simplesmente mediada através de píons, né, através de pétalas. Então, a produção de píons foi um ramo experimental bastante intensificado nessa época, bastante bem estudado. E uma coisa que se observa na produção de píons, né, é que
Excetuando-se aquelas grandezas que se conservam de forma global, a energia do sistema, a carga do sistema, as correlações de rapidez são de curto alcance. Então, a gente é razoável que se admita, né, que, em termos de rapidez, a teoria que analisa a produção de pios seja local. E isso acarreta que o único parâmetro disponível, dimensional, que possa determinar a física a uma dada rapidez seja a energia de saturação. Então, admitindo uma teoria aproximadamente invariante de escala, como é aqui cedido, o momento transverso típico de um constituinte será, portanto, da ordem dessa energia de saturação. Se essa energia de saturação é muito maior do que um sobre R, onde R é o raio do rádio, a finitude do tamanho do rádio se torna irrelevante. O que quer dizer? Que há um X suficientemente pequeno, todos os rádios são equivalentes. As propriedades específicas de um rádio, tamanho, peso atômico, etc., vão surgir apenas, vão ser necessárias apenas na definição dessa escala de saturação. Então, até aqui, as diferenças entre os rádios são importantes. A partir do instante que você define a escala de saturação, nessa condição em que a escala é muito maior do que o inverso do raio, todos os raios se equivalem. Então você pode supor que existe uma universalidade no espalhamento de alta energia. Então você pode, em primeiro lugar, né, no caso mais simples, deduzir que existe uma equivalência entre núcleos e prótons, né, porque os valores de saturação de ambos, se forem idênticos, também essa relação me diz que a física será a mesma. Então, essa equação que a gente obteve anteriormente sugere que, empiricamente, você faça uma parametrização desse momento de saturação, em termos do peso atômico do rádio. Evidentemente, isso vai ser confirmado ou não através dos experimentos. Né? E, considerando esses resultados experimentais e também se obter através de cálculos teóricos, né? Esses expoentes de X, né? Que seria, digamos assim, um expoente crítico, né? Mais adequado ao fit, né, desses resultados experimentais e teóricos, seria um lambda variando entre 0,2 e 0,3. Prosseguindo, né, ampliando essa análise, pode-se supor que, no caso de processos relativamente mais simples, como espalhamento inelástico profundo, os observáveis sejam realmente funções universais da razão entre o momento transferido, Q2, e essa escala de saturação, Q2 de X e A. Né? Esta possível característica, né, que é chamada de lei geométrica de escala, ela já foi realmente constatada quando se analisaram experimentos com valores do X de Bjork inferiores a 0,01 e numa vasta região, uma vasta faixa de valores de Q2.
uma vastíssima faixa dele, entre 0,045 e 450. Né? A gente vê aqui 6 ordens de grandeza, né? Aproximadamente 5 a 6 ordens de grandeza de variação. E mais uma coisa que tem que se observar é que essa lei de escala ela se estende também a altos valores de Q2 muito acima da escala de saturação, que sugere que o fenômeno de saturação de grumos tenha também uma influência muito forte na física quando esses altos valores de Q2 sejam superiores à própria escala de saturação. Então, isso tudo sugere, né, uma forma de você reconciliar a unitariedade da teoria, que é uma exigência, né, fundamental, que equivale, né, se a gente for analisar a colisão usando a famosa matriz S, né, que é essa matriz que seja uma matriz unitária, que é o grande, digamos assim, grande toque, né, fundamental que o Dirac, por exemplo, sempre exigiu. Então você consegue reconciliar, há uma sugestão de como reconciliar essa unitariedade com o crescimento da função de distribuição de grumos por pequeno x. Porque, na verdade, quanto menor for o x, maior será a energia de saturação. Logo, os partos típicos serão menores, né? Porque o espaço é o mesmo. Se a densidade é muito maior, implica que eles serão menores. Daí o nome, né, que já desde Feynman, né, se aplica a essa característica, né, são os uniparticles, né? Eu chamei aqui de mini-particles. Então, se observa que enquanto o x decresce, embora esteja aumentando o número de grumos, os novos grumos vão ser cada vez menores. Isso acarreta experimentalmente que o projeto de prova com resolução de tamanho transverso da ordem de 1 sobre Q não consegue detectar partos menores do que essa resolução. Então, se o Q for inferior ao Q de saturação, esses mini-partos que foram criados não irão contribuir em termos da cessação do choque no rádio. Simplesmente porque não vão ser vistos, né? É como se eles não existissem. Então, antes de a gente criar, né, ou expor, né, o que seria esse modelo CGC, é interessante que a gente faça uma revisão breve do que vem a ser uma teoria efetiva de campos, né? Esse conceito de uma teoria efetiva de campos remonta ao século XIX, quando se analisou basicamente o problema de Kepler, né? Que consiste em escrever os potenciais real e efetivo, no caso de um cometa, de um planeta, que se move no campo gravitacional do Sol. Esse é o primeiro tema. A energia potencial gravitacional do cometa que dá a velha forma de Newton, né, da gravitação universal. Você pode descrever uma energia potencial efetiva que inclua, além da energia potencial de Newton, né, um fator, um termo, né, que envolve a massa reduzida, né, no caso aqui do cometa e do Sol, o momento anular e a distância, né, o mesmo R, só que aqui o R
aparece em potência, né? Ao quadrado. Então, o comportamento geral desse potencial efetivo, você pode esquematizar, você pode geometrizar, você pode plotar aquela função em termos de energia e em termos de distância, variando, né, as funções de potencial. Quando a distância é muito grande, o termo centrífugo, né, que é esse aqui, é desprezível, se comparado ao termo simplesmente gravitacional. Então, essa energia efetiva será negativa e crescente, enquanto o R cresce. E a aceleração vai ser contrária à inclinação da curva. Quando o cometa está afastado, o raio vetor aponta no sentido do Sol. Quando o R é pequeno, por outro lado, o termo centrífugo ele é dominante. Quando o cometa está próximo, aqui é em dois pontos, né? Quando o cometa está se aproximando do Sol, a aceleração inverte o sentido. E o cometa começa a se afastar do centro novamente. Evidentemente, há uma única exceção, quando o L é igual a zero. Nesse caso, o cometa está se dirigindo radialmente em direção ao centro do Sol e vai se chocar com ele, né? É uma situação limite e única. Mas, em geral, o comportamento do potencial efetivo é dessa forma, que lembra, inclusive, outras formas de potencial, por exemplo, Van der Waals, né, de Miller-Fischer, etc. Então, analisando desta forma o problema de Kepler, né, a gente está substituindo, na verdade, o potencial real gravitacional de Newton por potencial efetivo. Por quê? Esse efetivo ele dá mais clareza de análise quando você descreve o sistema aproximadamente variando a distância, variando a escala em R, né? Então, é tipicamente um exemplo de uma teoria efetiva, né? Porque ela varia de acordo com a escala. De acordo com a escala, ela vai ter significados diferentes. Em teoria quântica de campos, né, o Weinberg, ele localiza a primeira teoria efetiva entre 35 e 36. Né? Assim nomeada e assim introduzida por Euler Lerner, evidentemente aqui um matemático suíço, um físico alemão, qual que é o próprio Heisenberg. Né? É uma teoria de interação fóton-fóton, energias muito menores que a energia de repouso do elétron. Um exemplo aqui, usando esse diagrama de Feynman, né, onde as linhas cheias são elétrons e as onduladas são fótons, né, naquela escala de energia muito inferior à energia de repouso do elétron, a contribuição desse diagrama, né, é a mesma se você usar uma lagrangiana efetiva descrita dessa maneira. Né? Os campos elétricos, e magnéticos, intensidades magnéticas estão aqui, que é a massa do elétron, né? O alfa ali é a constante de componente eletromagnético. Então você pode interpretar isso, um exemplo, inclusive, do que se chama de integrated out, se diz que o elétron é extraído por integração
nessa aproximação com o laço, porque essa expressão aqui você pode escrever dessa maneira. Aqui fica somente aquela lagrangiana. Dentro dessa exponencial, e o restante do problema fica restrito a essa integral. Então, isso aqui equivale a você extrair, por integração, o elétron de dentro dessa integral. O campo eletrônico fermiônico está aqui. Tem a lagrangiana. E o campo eletromagnético. Né? E, em suma, a teoria efetiva é aquela que é considerada válida em determinada escala de energia, não necessariamente representa a teoria fundamental, se é que existe uma teoria fundamental, na verdade. Mas a vantagem, né, abrindo mão, né, de uma teoria fundamental, se restringir a determinadas escalas de energia, você obtém uma faculdade muito mais realista, né, de obter resultados rigorosos e precisos dentro daqueles limites observados pela teoria. Né? Mesmo que você não esteja definindo a teoria partindo de primeiros princípios. Né? Não seria o caso se você estivesse usando a teoria fundamental. Mas é um sucedâneo, né, bastante útil e com o rigor necessário para você obter compatibilidade com os experimentos. Então vamos ver, visto isso, o que seria essa tal função de onda hadrônica nessa escala de x pequeno. Né? Considerando o referencial de um momento infinito, né? Uma teoria de campos que é quantizada no número de luz, a gente já viu que a gente obtém uma estrutura simples em termos de partículas. Né? No QCD, os autoestados do hamiltoniano do cone de luz simplesmente são expressos como uma superposição linear dos autoestados da parte não interativa do hamiltoniano, né? Onde o potencial efetivo V, QCD, é o potencial efetivo do cone de luz. Dessa maneira, a função de onda do próton, nessa base de Parton, né, no cone de luz, você pode escrever dessa forma, como sendo essa expansão na base de Parton, né, e antiparton. Né. Em princípio, olhando isso, né, você não pode supor que exista alguma vantagem. Né? Aparentemente, uma função de onda que é bastante complexa, bastante complicada. Mas acontece que, usando exatamente esse modelo de Parton no cone de luz, observamos a estrutura desse V, que é o potencial efetivo no cone de luz. As interações mútuas entre os partículas são dilatadas no tempo pelo fator de Lorentz, como eu já vi. Então, essa representação enormemente complicada, né, do próton sendo espalhado por um potencial externo, ela pode ser substituída pela visão simples do espalhamento de partículas individuais com um momento infinito, usando aquele mesmo potencial. E isso, o instrumental que é usado para fazer essa redução, essa simplificação, é a aproximação da Econal, né, que
é um tipo de aproximação que nasceu na ótica, né? Na ótica geométrica. E você, então, interpreta como se cada um dos pátios estivesse se propagando em linha reta, como um raio de luz, né? Então, ele sempre vai se deslocar sobre uma linha reta, ele adquire uma característica clássica, digamos assim, e ao mesmo tempo o espalhamento só vai acarretar o acréscimo de uma fase. Porque a gente sabe que fases, quando a gente vai fazer o cálculo dos valores esperados, a fase